E Saravalli, o foco não somente, né, nessa questão de DeepSeek, de inteligência artificial, de tecnologia, mas também nas próprias políticas de Donald Trump, que vem reafirmando quase todo dia. Ele fala sobre tarifas, que vai impor tarifa e tarifa alta, e aí a gente também fica tentando encontrar algumas oportunidades ou algumas empresas que podem se beneficiar nesse movimento. Como que está a sua análise, né? A gente fala ex-tecnologia, né? O que a gente pode ver aí de economia real, de empresas brasileiras podendo aproveitar esse movimento também? Esse foi um tema também que a gente já abordou aqui, só para reforçar assim, a minha visão para a construção de uma carteira de ações no Brasil, né? Tirando o primeiro ponto, vamos dar um passo atrás, num portfólio diversificado, né? Eu acredito que nesse ano, assim como foi 2024, você precisa ter investimentos lá fora, né? Via a sua corretora de preferência aí, via a Avenue, via a sua melhor alternativa, né? Como você achar melhor. Mas você precisa ter investimentos no exterior, né? Mas tirando isso, falando de um portfólio aqui no Brasil, muita gente nos pergunta, né? Quais são as empresas que poderiam até se beneficiar ou ser menos prejudicadas dentro de um cenário de aumento de tarifas impostas para o Brasil especificamente, né? Tudo mais constante, mesmo com esse arrefecimento um pouquinho aqui nesse começo de ano, que é uma surpresa positiva do câmbio aqui do dólar em relação ao nosso real, a gente acredita ainda que o dólar deva permanecer forte ao longo do ano, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre tarifas. A gente precisa lembrar que a gente tem empresas exportadoras, tá? É lógico que algumas são consideradas estatais, algumas têm políticas específicas, como é o caso da Petrobras, mas a Petrobras, sim, a gente já falou, a Petrobras é uma empresa exportadora, é uma empresa que, tudo mais constante, o seu fluxo de caixa se beneficia de um dólar mais alto, de um real mais valorizado, tá? Se isso vai ser passado para preço de gasolina, vamos deixar isso para um outro fórum, para um outro momento, tá? Então a gente precisa lembrar das siderúrgicas, a gente precisa lembrar das proteínas, né? Setor de alimentos, a gente precisa lembrar aqui do setor de papel e celulose, né? Principalmente as grandes commodities aqui listadas, tá? Então a gente falou aqui de Brasil Foods, JBS, a gente falou aqui de CSN, Usiminas, Gerdau, a gente falou de Vale, Petrobras, tá? São algumas das principais empresas que poderiam até ser beneficiadas. Por que isso, Marco? Porque algumas dessas empresas, elas têm plantas nos Estados Unidos, né? Então, na medida que, por exemplo, vamos pegar o caso aqui das siderúrgicas, a gente tem três principais, né? Gerdau, CSN e Usiminas, tá? Quando a gente fala de CSN e Usiminas, elas fazem exportação? Fazem. Mas quando a gente olha para a exportação de aço especificamente, é muito pouco, é muito baixo. Elas exportam basicamente minério de ferro. Então, quando a gente olha para a composição, né, o volume, a produção e o volume vendido, no caso da Gerdau, há aproximadamente cerca de 35%, tá? 35%, às vezes 30%, 40%, cerca de 35%, né, um pouco ali perto de um terço, da produção e das vendas são de plantas na América do Norte. Ela produz na América do Norte e vende na América do Norte. Então, o aumento de tarifas para o Brasil poderia até beneficiar uma Gerdau, né? O que a gente chama de long short, né? Passando aqui uma recomendação para você, que é uma recomendação que a gente passa, né? Para quem nos acompanha também, mas fazendo de uma forma pública, pessoal, acompanhe. Se você está olhando única e exclusivamente para esse tema, né? Seria uma recomendação de compra, que a gente chama de long short, estar comprado em Gerdau, contra posições na Usiminas e na CSN. Marco, pode estar acontecendo hoje, especificamente ao vivo aqui? Pode, né? Como o Maurílio bem já apresentou, a gente tem ali, não é uma alta expressiva, mas na contramão a gente tem uma alta ligeira das ações da Gerdau contra uma queda de Usiminas e CSN. É lógico que a gente está falando de uma informação, tá, pessoal, específica, né? Mas se você olhar para esse assunto especificamente, a Gerdau poderia ser uma empresa, pelo menos, menos prejudicada, mas até mesmo beneficiada, pelo menos ali, uma parte relevante ali da sua receita, do seu fluxo de caixa, que vem das operações norte-americanas, que não tem a CSN e principalmente não tem a Usiminas, tá? Então, fazendo um resumo aqui do setor, e lembrando que a gente tem outros setores, como é o caso da JBS, tem uma participação muito grande nos Estados Unidos, é uma empresa que também deve ter bons resultados, né? E poderia ser até mesmo beneficiado? Poderia, tá? Mas a gente está falando aqui um pouquinho mais concentrado em siderurgia, em mineração, né? Fazendo já lembrando de outro assunto, né, Paulo? Hoje tem resultado da Vale, né? Resultado operacional de produção da Vale. Mas aqui especificamente já deixo aqui como sugestão, né, de trade, né, de call aqui para vocês, esse long short, talvez Gerdau contra os Minas, Gerdau contra o CSN. Vamos acompanhar esse par aqui, né, Felipe, ao longo dos próximos dias, mas com certeza vai ser um assunto desse ano.